Saudações cavalarianas, aqui quem fala é Glênio Mackensen Madruga e eu desejo a você, ouvinte, um feliz 2021. Hoje o assunto é a Guerra do Yom Kippur, um pedido antigo de ouvintes aí, uma guerra que aconteceu em 1973 e que durou somente 21 dias. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos saudar os presentes nesse primeiro episódio de 2021 do Clube dos Generais. Primeiramente ele, o professor, analista de defesa e o mineiro de maior carisma na podosfera brasileira, Renato Paulos Kloss. Como é que tá, cara? Tudo bom, Mac? Saudações regianas. Nosso querido Marco Túlio tem também, nosso doutor Marco Túlio. Isso aí. Tudo bom com vocês? Tudo jóia, já pré-apresentado. Professor e cientista político Marco Túlio Delgobo Freitas, nosso Simons. E aí, prontos para 2021? Estamos indo, né, na batalha. Excelente. Excelente. Travando bom combate. É, isso aí. Só para a gente fazer uma introdução, a Guerra do Yom Kippur foi um conflito que envolveu uma coalizão formada principalmente pelo Egito e pela Síria, com o apoio da União Soviética, de Cuba e de mais um monte de gente, isso tudo contra Israel, que contava com o apoio dos Estados Unidos, coisa que também não é pouco. O argumento básico foi que o Egito queria se afirmar como líder do mundo árabe após a morte do Nasser, e resolveu reconquistar a península do Sinai atacando Israel de surpresa, sem uma declaração formal de guerra, no susto, bem no dia do Yom Kippur, que é uma data importantíssima para os judeus, um dia de descanso, de jejum, de oração. Além disso, a campanha tinha também um tempero, uma crocância, um ressentimento da humilhação, da surra que o Egito levou na Guerra dos 6 Dias, que a gente comentou aqui um tempo atrás no CGCast número 22. Porém, eu já estou empolgado aqui nesse início, começando 2021 com a corda toda. Simons, meu caro, explica esse negócio para nós aí. Como é que a gente chegou, como é que a situação chegou na Guerra do Yom Kippur? Bem, a Guerra do Yom Kippur é uma continuação de uma batalha que começa em 48, para variar. Como tudo no Oriente Médio, tudo começa em 48 com a independência do Estado de Israel. E a tentativa de resolução via um acordo que envolvia Inglaterra, árabes e judeus, em compartilhar aquilo que ele poderia chamar, que é aquilo que a gente poderia chamar de protetorado britânico da Palestina. Então, os ingleses saem de lá meio que, não é escorraçados, mas saem de lá com a moral em baixa, até porque os elementos israelenses, na hora da guerra lá, da guerra de independência, eles se valeram de iniciativas terroristas também, né? O Hotel Rei, né? O Hotel King, o Hotel King, um dos hotéis que ficavam os oficiais britânicos, eu não me recordo bem o nome, King George. O Hotel Boa. King George, ele é bombardeado por elementos comandos israelenses e era um hotel em que os oficiais britânicos ficavam. Desde aí, em 48, você tem uma refrega aí que é os árabes não aceitando a permanência de elementos judeus na Palestina. Certo? Se é errado ou não, se estão de intrusões ou não, aí fica para a história, para o julgamento de qualquer um. Né? Isso. Mas o importante é que, do mesmo ponto que árabes têm o seu direito à autodeterminação, né, os israelenses também têm. Também. Então você deve resolver essa equação. Não é uma soma em que um ganha e o outro perde. Os dois têm que sentar e resolver essa briga. Então, você tem aí algumas personalidades interessantes no cenário que acham que tomaram as dores dos palestinos, tá? Pela questão digamos, de elementos judeus dentro do território, aqueles que eles acham territórios legítimos
de donos legítimos palestinos. Então, você tem aí jordanianos no começo, você depois dos jordanianos tem os egípcios. E para falar dos egípcios é interessante que na Guerra de 48 todos os árabes se juntam tentando expulsar os israelenses de lá. Eles chamam de Guerra de Independência. E aí os árabes tomam aquela surra, tá certo? Até porque parte da população israelense está vindo, né? São os imigrantes da diáspora, estão voltando. Esse pessoal aí são treinados por causa da Segunda Guerra Mundial. Ou eles combatiam através do gueto de Varsóvia, né? Ou eles combatiam nas células de resistências pela Europa toda, ou eles combatiam em exércitos aliados, como o exército britânico teve uma grande porcentagem aí de elementos judeus lutando às fileiras. E exército russo também, a gente não pode esquecer que boa parte, assim, o grosso da participação judaica advém dentro do exército russo. Ou seja, são pessoas altamente treinadas nas melhores cepas dos exércitos que a gente tem aí da história do governo. Então eles se reúnem e expulsam, não é expulsam, eles derrotam os árabes, tá certo? Depois você tem 67, a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, ela de certa forma estimulou a criação de um mito, que é o mito da vitória inconteste dos israelenses, tá? Que aí chega um momento que a gente pode chamar de soberba. A soberba israelense é a soberba que eles poderiam até gozar, porque eles da noite para o dia, eles colocaram a Força Aérea Egípcia no chão, eles derrotaram todo mundo, enfim, eles expandiram mais o seu território ali pelo Sinai, Golã e Cisjordânia. Então, eles, de certa forma, eles podem ter esse direito, dentro aí da lógica da guerra, de gozar de uma certa soberba. Então, a soberba deles era o seguinte: olha, eu ganhei de todo mundo, agora vocês me aceitem. Aí, o que é interessante, que começa uma época em que nós chamamos de guerra de atrito, tá certo? A guerra de atrito entre Israel e o Egito, ok? O Egito auxiliado pela União Soviética, e Israel ainda não gozava da relação especial com os Estados Unidos. Até esse momento eram com os franceses. Lembre-se que os israelenses, assim que entraram na guerra do atrito em 67, por assim dizer, eles utilizavam muitos instrumentos franceses. Uhum. E na década de 70, a Força Aérea Israelense está usando Mirage, tá certo? Então, Israel, ele tinha uma relação muito próxima com a França, mas não tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Tá? Esse é o ponto da questão. E o Egito sofria uma forte influência de elementos, tá? É o que a gente pode chamar de missão militar russa dentro do Egito, em que os russos tentaram estabelecer um exército moderno, largando para trás aquela herança britânica do exército egípcio. Ponto. O que muda em 73? O que muda em 73 é que o presidente morre, o presidente egípcio morre, né? Ele morre, ele é ocupado, o lugar é ocupado pelo Sadat. Era o Nasser, né? Era o Nasser. O Nasser morre, Sadat chega, e o Sadat faz o seguinte: expulsa essa missão militar russa,
tá? 10 mil russos. Não é mais o lugar para vocês, não é mais aqui, não é mais o seu lugar, mas se vocês quiserem dar instrumentos, tudo bem, a gente aceita. Mas ensinar como lutar, não, já basta. Então entra o Sadat, entra o Saad, que é o chefe do comando, é o general Saad, que é o cara que vai implementar as maiores novidades dentro do exército egípcio, tá certo? E do outro lado, você tem a soberba israelense. Soberba israelense que gozava de prestígio, de invencibilidade desde 67, e que você tem de outro lado, que é o chefe do comando israelense, se eu não me engano, o nome dele era Davi Elazar. Elazar. Perfeito. Elazar. Eu ia chutar um Elaim aí, quase. Elaim ou Elaim, Barkov, alguma coisa, também tá dentro do script. É 50-50. Tá certo? Isso. Então, esses dois, esses players são interessantes para você explicar a guerra do Yom Kippur. Tá certo? Aí você daí tem o desenrolo da guerra do Yom Kippur, que para muitos se fala em uma guerra de surpresa, para outros a leitura não é e essa surpresa não era tão surpresa assim. Afinal, para vocês entenderem, para os ouvintes entenderem, Israel tinha constituído uma linha, que é a linha de Bar-Lev, né? Bar-Lev. A linha de Bar-Lev, e a linha de Bar-Lev, ela estava já no canal de Suez. Então, toda a movimentação que o exército egípcio fazia, a linha de defesa, que a gente pode comparar grossamente com a linha Maginot na França, a linha de defesa ela sabia o que acontecia, tá certo? Das movimentações. O que aconteceu foi uma grande, digamos, um grande truque, um grande blefe do Saad, que foi bastante interessante. A decepção. Do Saad. O Saad, ele chega e fala: como a gente tem esse tempo todo de guerra de atrito, de mobilização e desmobilização, isso foi criando um contexto em que o exército israelense olhava todo mundo e desconsiderava a mobilização egípcia. Desensibilizou a defesa. Porque está dentro do script. Só que isso não basta para você explicar o que aconteceu, tá certo? O que legitimamente explica esse fator surpresa foi o fato do Saad ter mandado 20 mil soldados para casa, entendeu? Ele mandou 20 mil soldados para casa e pegou 2 mil, falou: vocês vão fazer o seguinte, vão ficar perto da linha de Bar-Lev, vão tomar sol, vão nadar na praia, vão fazer um monte de coisa. Lazer. Ou seja, todos os elementos aí para um blefe estava armado, tá certo? E mesmo assim, esse blefe ele foi detectado pelas forças de defesa de Israel, pela força de inteligência. O Mossad, ele tem um relatório em que ele acusa, ele fala: olha, vocês têm que mobilizar alguma coisa, tá certo? Porque esse pessoal ele está começando a se mobilizar e a mobilização egípcia dessa vez é séria. Tanto é que esse relatório chega no colo do Davi Elazar, tá certo? E ele fala: olha, vamos fazer o seguinte, já que a mobilização é séria, vamos pegar a força aérea israelense, vamos fazer uma guerra preemptiva contra o Egito. Vamos bombardear aquilo tudo lá. Só que teve um problema. Qual o problema? O problema tem duas palavras.
Golda Meir. Ela chegou e falou o seguinte: olha, não vamos bombardear o Egito, porque até agora a plateia internacional, que a gente pode dizer, está olhando a gente como agressores. Como defensores, não como agressores. Não como agressores. E se a gente bombardear, aí que a gente vira agressor. Exatamente, aí vira agressor, opinião internacional. O que ela fala para o Davi? Segura a onda. Segura a onda. Nesse que segura a onda, só mobiliza parte das israelenses, acontece todo o problema. Você pode ver num filme, numa série que foi lançada agora, né? A série me esqueci, Valley of Tears, da HBO Max. Boa. Que é uma série muito boa, por sinal, é muito boa. E eu já vi todos os episódios. Eu posso dizer um spoiler que Israel ganha a guerra. Que surpresa! Assista a série e provavelmente vai ter um pod of war dela. Então vocês assistam a série, tá certo? Boa dica. E isso é bastante interessante, porque a guerra ela tem um grande problema, que é o seguinte: ela marca a derrota dos trabalhistas dentro de Israel, tá certo? Apesar deles vencerem a guerra, todo comando, todos os pais fundadores de Israel, do Partido Trabalhista, são da esquerda israelense, saem do poder, dão lugar para a direita israelense. E se bobear, Benjamin Netanyahu era office boy naquela época, né? Esse daí tá mais pai fundador, não. Ele é Israel, né? O Estado sou eu, Benjamin Netanyahu pode dizer que Israel sou eu. Então é interessante essa consequência política da guerra do Yom Kippur, tá certo? Então, tu comentou da linha Bar-Lev e o início das ofensivas, da ofensiva foi um negócio das ofensivas, né? Que foram duas paralelas, uma ali e uma em Golã. Mas como é que organizaram aquele negócio de jato d'água junto com a maré, com o negócio? Que negócio interessante essa abertura, não? O que aconteceu? Teve um comando, teve um engenheiro, um tenente, e quando viu o possível plano de guerra, falou o seguinte: se dinamitar a linha de Bar-Lev, os israelenses vão perceber, certo? Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar a água do canal do Suez, vamos jogar jato d'água em cima da linha de Bar-Lev e vamos furar a linha de Bar-Lev com jato d'água. Fica muito mais fácil. E é interessantíssimo isso, porque esse golpe deu certo, ok? Os israelenses, de certa forma, quando viram esses jatos d'água entrando, furando a linha de Bar-Lev, eles pensaram tudo, menos guerra. Sim. Tá certo? Sim. Então é um efeito discricionário, né? Mais um truque lançado pelos egípcios. O mais interessante é o seguinte, que o exército egípcio de 67 e até 71 mais ou menos, ele é um exército muito mal treinado. E quando o Sadat entra junto com o Saad, a coisa muda de figura, entendeu? O egípcio, ele para de incorporar toda aquela doutrina soviética, que, para variar, eu faço até uma brincadeira quando analiso o Yom Kippur, né? Que os soviéticos eram tão bons como doutrinadores da parte militar egípcia, e que o livro de doutrina do exército egípcio, escrito pelos russos, era o seguinte: recue até a linha de fronteira e espere o inverno chegar. Quando o inverno chegar, você contra-ataca. Padrão.
É padrão, ou seja, espera o inverno chegar que você contra-ataca. Então, os egípcios passaram a fazer o quê? Passaram de certa forma, construir a sua própria doutrina em cima da sua realidade e diante dos elementos tecnológicos dados pela cooperação com os soviéticos, que foram bastante interessantes, por sinal. E, no momento, não só os egípcios, tá certo? Os sírios tiveram um grande apoio tecnológico dos soviéticos, tá? Se você perceber, muita gente, erroneamente, diz o seguinte, olha, visão infravermelha, visão que enxerga no escuro, né? Ela chega na Guerra das Falklands. Não, ela chega na Guerra do Yom Kippur, tá? Comandos e tanquistas se usavam visão noturna, dado pelos soviéticos, tá? Israel não tinha esse recurso nos blindados. E isso é bastante interessante, que o pessoal gosta de diminuir a vitória dos outros a qualquer custo. Sim. Diz que a vitória inglesa das Falklands foi só por causa do binóculo de visão noturna. Tá bom. Vou falar, espera um pouquinho. Mas, foda. Você tem incorporação tecnológica soviética dada para os egípcios. Do outro lado, você tem para os sírios. De um lado, você tem a colina do Golã, e do outro, você tem a Península Sinai. O Egito, ele vai para a guerra, não é uma forma de, digamos, não é uma forma de vendetta, tá? Revanche, no modelo alemão, né? Vamos provocar uma guerra contra a França para de certa forma, criar uma nova catarse da nossa alma que perdeu a Primeira Guerra Mundial. Não é nada disso. Lavar a honra, né? Lavar a honra. Os egípcios, eles querem ir para a guerra contra os israelenses justamente para retomar a Península do Sinai. É só isso que eles querem. Tá? Do outro lado, a Síria quer a Península de Golã. Então, é esse o objetivo de guerra de cada um. Tá certo? E daí você tem o seguinte, tem a possibilidade do israelense dele, quando vai nos primeiros dias de guerra, ou debelar esses objetivos, ou perder, ou ter seu estado ruim. Essa que é a questão, tá certo? Ô Marco, só uma pergunta. A Síria foi meio coagida, não foi, pelo Egito, a entrar nessa contenda? Foi. A Síria foi coagida porque a lógica era o seguinte: o Egito queria resgatar, queria, de certa forma, passar para a opinião pública local que o Egito era o da área, tá? É a grande expressão árabe da área. Seria o panarabismo, aquele papo? Isso. De certa forma, aquilo que o Nasser puxa durante muito tempo, que é o panarabismo, aquela coisa toda. Então, os sírios se veem coagidos, de certa forma, para quê? Para não deixar que esse plano egípcio seja colocado em prática. De certa forma, olha, ele tá bom, ele vai para a guerra, mas ele precisa da gente, ele precisa de todo mundo. De certa forma, se você ver, não é só o Egito, não é só a Síria. Você tem cubano, você tem marroquino, você tem iraquiano. Então você tem todo o exército de Branca Leone atrás dessas ofensivas dos árabes contra o Estado israelense. No primeiro momento, quando estoura a guerra, qual é a grande preocupação que eles estão na mão? E essa ofensiva e como mobilizar os reservas. Isso é fundamental para explicar a Guerra do Yom Kippur.
mobilização de reserva. O Israel é um país pequeno, é um país ridículo, é um país pequenininho. Ridículo, assim por dizer, de extensão. É pequeno. De tamanho, né? Tamanho. É menor do que Pernambuco, se eu não me engano. Então, qual é o grande problema que você tem por aí? País pequeno, população economicamente ativa pequena, tá? Então você não tem o benefício de manter uma mobilização de 200 mil homens durante muito tempo. Por quê? Sim. Porque senão A economia para. A economia para. Então você tem que mobilizar o menos possível para defender a pátria e acabou. Tá certo? E na Guerra do Yom Kippur, como vocês colocaram, a Guerra do Yom Kippur é a guerra que acontece daquilo que a gente pode chamar de Dia do Perdão. O Ramadã, né? O Ramadã israelense. Que todo mundo está parado pedindo perdão. Desculpa. Pedindo perdão sobre todos os seus pecados. E o grande problema está por aí. É o Dia do Perdão, mas a surpresa ela decorre daqueles elementos que a gente explorou no primeiro momento e decorre também do segundo momento, que é bastante interessante. Os israelenses, para mobilizar essa galera toda, os soldados todos, eles tinham um grande problema na mão. Qual era? Era o Dia do Perdão. Aí você coloca, todas as pessoas estavam na igreja, estavam na mesquita. Ou em casa, né? Em casa. Não. O grande problema era que a TV e o rádio estavam completamente desligados. Rádio e TV não funciona durante esse dia. Então, como é que você vai dizer à população que está em guerra? Como é que você vai dizer a mobilização? Então, a mobilização foi meio... Pegaram um monte de motociclistas, o comando, e começaram a entrar nas cidades gritando, chamando a galera para a guerra. Olha, é aquela coisa do Paul Revere. Os vermelhos estão vindo, os vermelhos estão vindo. É praticamente a mesma coisa. Entendeu? É esse o grande problema da mobilização israelense. Eles tiveram que lidar com uma de Paul Revere e conclamar a população que apareceu de tudo, rapaz, de tudo. Eu tenho algumas fotos, muitas fotos sobre a Guerra do Yom Kippur. Aparece gente com blusa florida, aparece gente com short, aparece gente com tudo aquilo que... De tudo. Do jeito que tava, foi se apresentar. Tanquista indo de calça jeans, porque o pessoal praticamente estava em casa, descansando ou contemplando seus pecados. E de repente gritou o motociclista, estamos sendo atacados, se apresentem o mais rápido possível. O mais próximo possível. Então, esses são os grandes problemas que Israel tem dentro da mobilização. Tá certo? Outra coisa bastante interessante, aí vamos voltar para a seara egípcia, que os egípcios foram bastante espertos. Eles provocaram a ofensiva dentro de uma cortina de defesa, dentro de uma cortina que neutralizava a Força Aérea israelense. A Força Aérea, sim. Eles pegaram os antiaéreos de SAMS, né? SAMS é míssil terra-ar soviético, e criaram um guarda-chuva impenetrável durante a ofensiva, tá? Dentro da ofensiva que levou o canal de Suez, a ofensiva que vai para cima da linha de Bar-Lev. E essa linha praticamente é obliterada, ela não consegue reagir diante disso, que Israel vai chamar sua principal força, que não é a força terrestre, a força de ar. Quando a força de ar chegou lá, deu de cara com um bando de SAMs, aí não teve o que fazer, teve que voltar para casa. Se continuasse, qual é o grande problema de continuar? Bem, de um lado é míssil, do outro lado é caça e um homem dentro. Ou seja, míssil, faz a conta, míssil, caça, homem, morre.
menos um piloto no mundo. O problema não é nem o caça, é o homem. Ponto. Não tem como você colocar outro piloto. Esse é o grande problema. Então, até você treinar tudo. Exatamente. Então, durante a ofensiva, durante a iniciativa egípcia, você tem elementos tecnológicos dados por essa cooperação soviética, principalmente o SAM, mas outro que é bastante interessante, que é o Sagat. O Sagat é, para mim, um dos melhores instrumentos aplicados dentro do campo de batalha durante a década de 70. Sagat é o quê? É um mísselzinho teleguiado por joystick, que é um anticarro. Ponto. Só isso. É o Javelin soviético. Ao invés de você apertar, desgraça, mirar, apertar e esquecer, não. O cara tinha que estar lá com o joystick e jogar o tanque. E isso é bastante interessante. Tá certo? A aplicação disso, ou seja, os israelenses estão indo contra-atacar o que o Elazar disse. Vamos começar o contra-ataque aí contra os egípcios e vamos empurrar os egípcios para o canal Suez. Nesse contra-ataque, Israel perde 50% dos seus tanques. Exatamente por causa de quê? Por causa do Sagat, por causa do Santos, por causa de um monte de coisa. Esse Sagat, ele não é somente o responsável pela derrota, assim que a gente pode dizer, pela derrota da aplicação dos carros de combate israelense dentro do campo de batalha. O Sagat, ele está junto com um bando de artilharia burra que os egípcios usavam. Ou seja, a combinação desses instrumentos... Joga junto, né? Acabou, você não precisa, entendeu? Você não precisa ter muita explicação porque Israel errou justamente nesse primeiro momento. Ele errou demais no final. Não foi pouco, ele errou demais. Eles conseguiram neutralizar as forças israelenses de início? Porque as forças israelenses eram móveis. De início, eles quase obliteraram, tá? Para ser bastante sério, vamos ser sério aqui, que seja um lugar sério. Eles obliteraram o sistema de defesa israelense. Olha aí. Eles obliteraram. Não tem como. Porque se você colocar, tá, em certa questão que, olha, você constitui uma linha de defesa de bar leve e atrás, na sua retaguarda, você tem um bando de carros de combate. E essa linha é obliterada, essa linha é derrotada. E esses carros de combate também, ou seja, aquilo que você planejou foi para o espaço. Vai embora. E aquilo que os egípcios planejaram deu certo. Muito certo. Não, muito certo. Ok? Criar um guarda-chuva defensivo de SAM, neutralizar a superioridade aérea israelense e utilizar Sagat, utilizar esses meios, combinar esses meios. Coordenação de meios. Digamos, uma consolidação, um tratamento robusto da doutrina egípcia de guerra. Isso é bastante interessante. A gente tem que dar a mão à palmatória a esses caras, porque esses caras conseguiram neutralizar os israelenses no início. E o que fez o turnout da situação? Interessante. Bem, pois é, isso que eu ia até comentar, né, rapidamente. O problema para o Egito foi isso, foi que deu muito certo de início. Faz o que com isso depois? Já é o depois, né? Eles literalmente pararam a ofensiva. Eles literalmente pararam. Deu muito certo, eles pararam, viram que, se a gente for muito adentro, a gente perde a capacidade, perde aquele guarda-chuva, a proteção, perde um monte de coisa. Projeção, entendeu? de defesa. Perde o ímpeto. Perde todas as iniciativas que a gente criou. Tá certo? Até porque para os egípcios era retomar
a Península do Sinai. Tá certo? O grande problema deles retomou a Península do Sinai, acabou essa brincadeira de querer ir até Jerusalém e derrotar os israelenses. Se Jerusalém fosse derrotada, aí é um problema dos israelenses que, nas suas iniciativas, causaram esse efeito. Ok? Sim. O que os israelenses fizeram? Dado o seu problema de mobilização, dado o seu problema de comando mesmo, a hierarquia israelense estava literalmente perdida, tá certo? Chama o velhinho de volta, que o velhinho vai resolver a questão. Qual é o velhinho? Ariel Sharon. Esse cara, ele vai resolver literalmente a brincadeira, porque ele conhecia cada centímetro, cada grão de areia da Península do Sinai, cada grão de areia da Península de Golã. Esse cara entendia sobre guerra. E é o mais interessante, quem é o grande Force Commander? Nós temos Golda Meir, Moshe Dayan, a gente tem gente com carga alta dentro do Yom Kippur. A gente não está com o Joãozinho daqui, o Joãozinho ali da rua. Não é qualquer um, né? Não são qualquer um. Para esses caras perderem, é que o inimigo é muito bom. Tá certo? Então chama Ariel Sharon. E o Sharon volta. O Sharon volta e começa a planejar o seguinte: vamos, de certa forma, retomar a iniciativa. Vamos retomar a iniciativa israelense de combater esses caras. Tá certo? Não adianta, o primeiro discurso que ele dá não adianta os egípcios aparecerem aqui com borrachas, atravessar o canal de Suez, jogar mangueira. Não adianta nada disso. A gente vai ganhar a guerra. É o primeiro discurso que Ariel Sharon dá. E o que ele faz? Eu acho que esses caras, eles, de certa forma, em algum momento, eles estudam história militar. Porque a campanha do Yom Kippur é bastante interessante se você traçar alguns paralelos e semelhanças com Stalingrado. A mesma coisa ocorre ali. Entendeu? A mesma coisa ocorre ali. Você deixa uma unidade aqui lutando contra os egípcios pensarem que ainda tem resistência, ainda tem bolsão, e você prepara uma unidade mais robusta para atacar o aliado mais fraco, né? Da coalizão. Qual foi o aliado mais fraco da coalizão? Os sírios. Então eles atacam primeiramente os sírios com tudo que eles tinham, com todos os carros de combate que eles tinham. Por incrível que pareça, eles derrotam gloriosamente o exército sírio, ao ponto do exército sírio, né, o Al-Assad pedir que, olha, Egito, vem e me socorre aqui. Me ajuda. Está ficando complicado para mim. É aí que entra aquela brincadeira dos Estados Unidos. Tá certo? Porque quando Israel ele toma iniciativa contra o Sírio, ele gasta tudo que ele tinha. Certo? Ele gasta tudo que ele tinha. E o primeiro-ministro israelense pede, pelo amor de Deus, os americanos para ajudarem ele, e os Estados Unidos vai lá e ajuda os israelenses com tudo que eles tinham. Tá certo? Com todos os peças anticarro que eles tinham, tudo que eles podiam, eles ajudaram mandando Boeings lá lotados de armamento para ajudar os israelenses. Então os israelenses puderam, através desse reforço americano, tá, traçar algumas iniciativas. Okay? Então a primeira iniciativa diante desse reforço americano é derrotar de vez as forças sírias, tá certo?
e é o que de fato aconteceu. Vamos derrotar de vez os sírios, para depois se concentrar lá embaixo, na península do Sinai, contra os egípcios. Tá certo? Aí, os egípcios, para acudirem os sírios, o que eles fazem? Eles saem daquele guarda-chuva, tá, de mísseis anti-terra deles, anti-terra não, terra. Os sãs deles. Então, eles saem desse guarda-chuva e o que acontece? Os israelenses ligam o rolo compressor deles, que é a Força Aérea, a superioridade aérea, e começam a debelar as ações egípcias. Não por completo. Claro que somente a superioridade aérea israelense ela não iria garantir a vitória. Mas é interessante a coordenação dessa superioridade aérea com a força terrestre israelense, que é o que a gente vai chamar mais tarde de Air Land Battle. Entendeu? É isso que os americanos vão ver. Uma melhor coordenação, muito maior do que a Blitzkrieg, porque muito ouvinte pode falar, porra, isso os alemães faziam. Não, essa coordenação é muito maior, tá? Ela é muito maior. Grau acima, né? É um grau acima de interoperabilidade entre as forças. Então, os israelenses promovem isso para derrotar os egípcios. Os egípcios saem da sua cobertura aérea, saem da sua zona de conforto e o que acontece? Quando eles saem, os carros de combate israelenses atravessam o canal e começam a bater os carros de combate egípcios. É bastante interessante que, de um lado, em Golã, Israel quase chega em Damasco, de outro lado, em Sinai, atravessa de uma forma o canal de Suez, que o Ariel Sharon fala o seguinte: vamos chegar até o coração do leão, que é a capital do Egito. Mas o que acontece? O mais interessante, Ariel Sharon ele fez essa iniciativa contra os egípcios para, inicialmente, você pegar uma ponte móvel que eles construíram para atravessar o canal, tá certo? Através dessa ponte móvel, passar os carros de combate, tá? Para circularem, tá? O perímetro ao qual estavam os carros de combate egípcios. Nessa lacuna está aquilo que a gente chama de fazenda chinesa, que é um grande forte que os egípcios têm na mão. Mas o que os israelenses falam? Se eu não posso vencer a fazenda chinesa, eu vou retornar a ela. Quando eles retornaram, a fazenda chinesa ficou sem supply, ficou sem apoio, e com isso não aguenta. Mas o mais interessante é o seguinte, é que na história militar se fala muito dessa ponte móvel, mas inicialmente não foi nem utilizado ponte móvel. Foram utilizados botes que seguravam carros de combate, que atravessaram em 50 primeiros. Estilo jangadinha. Tipo jangadinha, para os dois primeiros momentos, os dois primeiros ciclos da guerra, a gente vencer esse pessoal. Aí depois desses 2 primeiros dias, aí que a ponte móvel chega e aí que se tenha o começo da vitória israelense. Tá certo? E aí, a pauta? Aí, a pauta. A gente tem mais ainda. Não, tá tranquilo. Não para por aí. Aí você tem o seguinte. Se de um lado o pessoal, se de um lado os egípcios queriam chegar até Sinai, do outro queriam Golã,
os israelenses falam, eu vou pegar Damasco e eu vou para a capital egípcia. A iniciativa está comigo, esse pessoal está derrotado. Eu vou ligar meu rolo compressor e esse pessoal vai ver muito bem como se ganha a guerra agora. Aí entra o blefe russo. Brezhnev olha a iniciativa israelense e fala para os americanos: eu vou mandar uma força de paz soviética para monitorar a situação. Claro que a gente sabe que isso de paz não tinha nada. Esse negócio de força de paz soviética era a mesma coisa que democracia dentro dos nomes das repúblicas socialistas soviéticas. É que nem a força de paz russa no Afeganistão, por exemplo. É igualzinho. Então, vou mandar minha força de paz e vou acudir um aliado. Só que aí, os americanos chegaram e falaram: olha, sabe aquele acordo da gente não entrar de jeito nenhum no Oriente Médio? Então, se você botar sua força de paz lá, eu vou ligar minha cortina nuclear aqui. E, de fato, eles ligaram, mandaram 2 porta-aviões para lá e abriram todos os silos para mostrar aos russos que não estavam brincando. Aí, diante dessa iniciativa, os russos largaram a questão de mão e tentaram, de certa forma, salvar a honra dos sírios. Até porque os egípcios, de um certo modo, já estavam sendo cativados pela diplomacia norte-americana. Para o quê? Para acomodar diante da situação. O que é acomodar diante da situação? O que deve ter virado para o Sadat e falado o seguinte: olha, meu amigo, vocês foram bem, foram legal, vocês venceram em primeiro momento, mas olha só, esse pessoal aqui, ele não está de brincadeira. Se você deixar, os israelenses vão comer sua janta aqui. E olha que os americanos sabem muito bem o que é abandonar uma capital com janta quente ainda na Casa Branca, e os britânicos tomam essa janta e tacam fogo na capital. Então, como os americanos sabem muito bem essa história de abandonar a capital para inimigo, eles falaram o seguinte: vamos parar por aqui, vamos tentar uma saída honesta para todo mundo aqui, tá certo? E, sei lá, cara, keep going. Dá uma seguradinha aí. Tá certo? E o Sadat, ele vê essa lógica americana como uma boa estratégia, ele vê isso daí com bons olhos. Por quê? Porque ele recupera a Península do Sinai, tá certo? E o que ele deve fazer? Ele deve fazer o reconhecimento do Estado israelense. De fato, o Sadat, ele reconhece o Estado israelense, e é por isso que fala depois, pelo reconhecimento do Egito ao Estado israelense, mas com isso o Egito passa a ser um player norte-americano, passa a entrar na zona de influência. É esfera de influência. Isso é bastante interessante porque, não sei se vocês se lembram, aqui há pouco tempo atrás, quando o Barak, né, é o ditador lá egípcio, que eu não esqueci o nome dele. Mubarak. Ele morre, né? Entra um progressista da Irmandade Muçulmana e qual é a coisa que está em jogo? É a ajuda anual americana acertada durante o Yom Kippur, ajuda militar norte-americana ao exército egípcio, tá certo? Isso dura até hoje, essa ajuda. Então, digamos que 73, ele deixa como principal consequência para o Egito uma lição bastante interessante, que é a seguinte: por meios diplomáticos, por meio da guerra, a gente toma aquilo que a gente queria, Península do Sinai, certo?
a gente se acomoda com o nosso maior inimigo. E quais os louros da vitória? Os louros da vitória, os ganhos da vitória, é uma ajuda milionária, bilionária norte-americana anual ao nosso exército. E isso daí é bastante interessante para o lado do Egito. Saiu no lucro, então. Saiu no lucro. Saiu bem no lucro. O israelense, por sinal, ele ganhou, mas saiu com aquele gosto amargo da derrota. O que o Israel viu como grande problema ali, que entrou até dentro de sua doutrina, é o seguinte: a pronta mobilização do exército, das forças de defesa israelenses, era um grande problema para os israelenses. Hoje, Israel ele tem como notificar os reservistas através de mensagens de SMS, através de aplicativo, através de inúmeros canais de comunicação, tá certo? Então isso daí foi um grande problema para os israelenses, aquilo que eles tentaram resolver ao longo dos anos. E a segunda coisa é a seguinte: não adianta você deitar o seu poder de dissuasão somente uma arma. A força toda, a cooperação de todas as armas de terra, mar e ar são aquilo que vai dar a dissuasão, o constrangimento que vai fazer com que seu inimigo não atravesse a sua fronteira, tá certo? Então isso daí entrou dentro da lógica militar israelense. Se bem que os israelenses aí, depois do Yom Kippur, aí eles entram numa briga que já não é mais briga entre estados, é briga de estado contra todos não estatais, que é a intifada. Não estatais. Aí começa aquela coisa do terrorismo. Uhum. Mas até lá, até hoje, digamos que diante de um inimigo contra o Estado, Israel tem assim, uma performance louvável contra esse tipo de problema. Eles viram aonde erraram e, como eu disse, dentro do aspecto político, os trabalhistas foram embora. Os trabalhistas, a esquerda israelense foram embora, porque viram que não tinha mais. A população viu que segurança já não era algo Não era com eles. que poderia provir, tá certo? E olha que a gente está falando de Golda Meir, a gente está falando de Moshe Dayan, a gente está falando desse pessoal todo, tá certo? Sim. Que é visto como os pais fundadores israelenses, é aquela coisa toda. Então, os israelenses, eles tiveram essa consequência política bastante interessante, tá certo? Eu acho que é isso. Maravilha. Boa. Agora dicas, anedotas e afins, cara, o que eu posso dizer? A guerra em si de Yom Kippur já foi anedota, tá certo? Praticamente. Já foi uma anedota, porque você pegar a principal, digamos, o seu principal inimigo da área e derrubar ele através de jatos d'água, joystick, mísseis, truques de mobilização e desmobilização. Cara, isso daí é uma complexidade que você deve, digamos, dizer: nossa, esses caras finalmente acertaram a mão na guerra, tá certo? Os egípcios foram engenhosos à altura dos israelenses. E o bastante interessante é que esse aspecto tecnológico marca tanto Israel que os israelenses, depois da guerra do Yom Kippur, falam: nós temos que chegar a esse ponto. Aí. Nós temos que pegar a esse estado da arte. Sim. Hoje eles tentam isso, né? Certo? Sem dúvida. Boa.
trazer mais uns dados aqui de questão de atrocidades cometidas durante a guerra. Então, os sírios ignoraram as convenções de Genebra várias vezes. Então, castraram, torturaram, executaram prisioneiros de guerra israelenses. O próprio ministro da Defesa declarou que condecorou um soldado com a Medalha da República por ter assassinado 28 prisioneiros israelenses com um machado. Desses 28, 3 foram decapitados e a carne de um desses israelenses foi comida pelo tal soldado condecorado. Loucura. Isso é um caso. Teve vários outros aí, como o soldado marroquino, que foi encontrado com vários pedaços de corpos de soldados israelenses num saco, e ele dizendo que estava levando como souvenir da guerra. Os egípcios também não ficaram muito para trás, então foram documentados aí pelo menos 200 prisioneiros israelenses que foram também executados pelas tropas egípcias. A maioria foi encontrada com venda e com as mãos amarradas atrás das costas. Isso, claro, além de espancamentos, execução. Além de espancamentos e torturas diversas. E a gente sabe que no caso do Egito circulou até um panfleto com ordens do general Shazli recomendando que os soldados matassem. Recomendando que os soldados matassem os israelenses mesmo depois de eles terem se rendido. Então o barato foi doido. E para encerrar aqui, a gente traz um trechinho do diário do Anatoly Cherniaev, que foi o principal conselheiro para a política externa do Gorbachev, mas que na época fazia parte do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. E nesse diário tem um trecho interessante dito pelo Brezhnev em 4 de novembro de 73, logo depois da guerra. Então, citação dele. Nós oferecemos a eles, no caso aí, aos árabes, um caminho ponderado por anos e anos. Mas não, eles quiseram lutar. Tudo bem. A gente forneceu tecnologia do tipo que não demos nem para o Vietnã. Eles tinham superioridade de 2-1 em blindados e em aviação e 3-1 em artilharia, além de absoluta supremacia em defesa aérea e armas antitanque. E o que aconteceu? Mais uma vez eles foram batidos. Mais uma vez eles gritaram para que nós fôssemos salvá-los. Sadat me acordou no meio da noite 2 vezes pelo telefone, gritando: me salva, me salva. Ele exigia o envio de tropas soviéticas imediatamente. E não, nós não fomos lutar por eles. Então, para quem quiser o arquivo do diário, o link está na descrição do episódio, documento inteirão lá, para quem tiver curiosidade com um documento de época. Gente, antes de encerrar, indicações literárias, o que a gente tem para Yom Kippur? Olha, a primeira indicação que eu daria para o pessoal que está escutando: assistam Valley of Tears. Assistam, que é um excelente filme, tá certo? Uma excelente série que conta esse choque cultural. É a época da contracultura dentro de Israel. Contracultura essa que você tem panteras negras dentro dentro de Israel, você tem aquela coisa toda. Então, assista essa série, que essa série é bastante interessante para que a gente tenha essa noção sobre o que estava se passando por lá nessa época, tá? Outro também que eu gosto muito é o Ehud Elian, que é o constrangimento, o containment in the Middle East. Esse cara, ele vai explicar como as forças árabes tentam, de certa forma, conter o Israel dentro do território. E a lógica, e você tem uma série de artigos do Ehud Morker, que é um cara que fala sobre os aspectos doutrinários pós-guerra do Yom Kippur
E ele fala que isso é uma das principais lições tiradas por Yom Kippur, é que Israel não consegue lutar duas frentes ao mesmo tempo. Por mais que tente, ele não consegue. Então, são as indicações. Terão outras que eu esqueci, mas a gente pode colocar daqui a pouco no card. Na descrição. No YouTube. E que as pessoas possam ver. E tem um livro que foi lançado pela... Eu vi ontem um livro da Bibliex, tá? Lançado sobre a Guerra do Yom Kippur, tá? Que é... Deixa eu ver aqui. Foi lançado em 70, eu acho, pela Bibliex. Vamos lá. São Google... Rogai por nós. Eu não tô achando ele, não. Caim Herzog. Boa. É o que eu ia falar. Dois livros, na verdade, dele, que é o The Arab-Israeli Wars e tem o The War of Atonement. A história por dentro do Yom Kippur. Esse livro é de 77, do Caim Herzog. Ele foi traduzido pela Bibliex. Eu falo pro pessoal, compre. A gente tem que incentivar a literatura da história militar aqui no Brasil. Sim. Compre, Sim. porque é interessante. Como eu disse para vocês, nenhuma guerra é travada sem ter algo no retrovisor. Tá? Esse algo no retrovisor são guerras passadas. Tá? É como eu disse, você dentro de Yom Kippur, você tem semelhanças, você tem táticas estratégicas, operacionais, com Stalingrado, tá certo? Essa criação de bolsão, essa criação de uma doutrina maior interoperacional entre elementos da IDF. Então você tem esses ensinamentos que somente a história militar é capaz de prover para nós. Tá certo? Um bom comandante, que não é o caso dos israelenses no início da guerra, tá? Eu sei que eu estou cometendo um pecado, que eu amo demais a WWE, eu adoro demais o Moshe, mas eles, assim, dormiram em berço esplêndido, ao som do mar à luz, ao céu profundo, durante os primeiros dias do Yom Kippur. Eu não sei. Existe uma última coisa que eu brinco aqui, eu falo com vocês, que não é brincadeira, é sério isso. Num desses contatos que eu tive durante a minha pesquisa para o futuro doutoramento, né, que é sobre Israel, eu participo ativamente. Aí o CG não tem esse tipo de ciúmes, mas eu participo ativamente de um fórum de veteranos israelenses para obter algum tipo de informação, tá? Então fiquem tranquilos, para o bem. Esse fórum, eu estava brincando, assim que saiu essa série do Yom Kippur, eu soltei uma brincadeira sobre até que ponto essa série era verídica e em que momento a gente poderia relacionar essa série, assim, matéria de profundidade histórica, aquela coisa, com a soma de todos os medos, principalmente no início, tá certo? Que no início da soma de todos os medos, a gente sabe, até porque é um filme antigo, é um livro antigo, que sai um caça com uma bomba nuclear. Durante um monte da história essa. Sai um caça com uma bomba nuclear, que é um A5, se eu não me engano. Sai um caça
e fica sobrevoando Israel. É típica abordagem israelense, de sanção à loucura de sanção. Ou seja, ninguém vai ter aquilo que é meu. Se vocês quiserem, o custo vai ser grande, o custo vai ser alto. Aí eu brinquei com eles. Falei assim, até que ponto a gente pode estar paralelo, pode ser real e tal. E um veterano, o mais veterano de todos, soltou para mim que ele havia participado da Guerra do Yom Kippur, aquela coisa toda, já bem velhinho. Ele me falou o seguinte: olha, aquele filme do Tom Clancy é muito mentiroso. Tá, é muito mentiroso, a gente sabe. Ok. Uhum. Até porque são europeus de um lado, russos de outro, aquela coisa toda. Aí ele me solta essa. Não foi apenas um caça, foram 2. Ô, louco. Foram 2 Boa. caças. Aí que tá mentira. Foram 2 caças. Não foi apenas um. Ou seja, um para Damasco e outro para o Egito. Então, pô. 2 frentes. Exatamente essa lógica. Se eu perder, vocês perdem a sua capital. É essa a lógica deles. Eu não sei até que ponto isso pode ser verdade ou bravata de veterano. Tá? A gente tem que guardar as proporções. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um pouco de bravata, porque Golda Meir não ia chegar e falar: olha, bombardeie. Mas. Who knows? Quem sabe? Tendo em retrospecto aquela Golda que impediu uma ofensiva após aos primeiros alarmes, tendo essa Golda, eu acho que não. Mas, diante do fracasso do contra-ataque, eu acho que pode ser também possível. Afinal, você vai perder seu país, você vai perder tudo. Então, já que eu vou perder tudo, vocês vão ferrar. Vou cair atirando. É isso aí. Então, isso é bastante... Isso condiz... Bem plausível. Com o histórico dela, é plausível com o histórico dela. Então, eu fico no 50-50. Quando a gente morrer, a gente pergunta: vem cá, foi verdade? É isso. Até lá, o que temos está aqui nesse episódio. Então, fechando o episódio de hoje, eu informo aos ouvintes que a partir de agora os nossos podcasts serão quinzenais, por causa de alterações aí nas rotinas de trabalho de todos os envolvidos na produção desse delicioso programa. Então a gente prefere manter essa perspectiva quinzenal e entregar um episódio extra de vez em quando aqui e ali, do que a gente prometer episódio toda semana e ficar falhando todo mês com vocês. Então, a partir de agora, esperem quinzenalmente, não nos abandonem, esperem quinzenalmente os nossos episódios. Dito isso, agradeço aí ao Paulo e ao Simons pela aula sobre Guerra do Yom Kippur, e para você ouvinte, ouça até o final, que tem um recadinho extra para você aí também. Então, forte abraço, força, foco e feno. Até a próxima, Simons, Paulos. Obrigado, valeu. O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova. E para ter destaque nesse cenário cada vez mais dinâmico, é necessário que o profissional compreenda questões políticas, geopolíticas, estratégicas, diplomáticas, jurídicas, sociais e éticas. Nesse sentido, a Columbus, pós-graduação de alta performance, promove o curso de Relações Internacionais e Diplomacia Empresarial. Este curso é coordenado pelo professor Marco Túlio Delgobo Freitas e é voltado para profissionais que trabalham em um contexto internacional ou queiram atuar na área de relações internacionais.
Se a sua área de atuação for direito administrativo ou gestão estratégica de marketing, a Columbus também tem cursos de pós-graduação que vão te ajudar a desenvolver habilidades e competências para sair na frente como um profissional completo e dinâmico. Acesse o site columbuseducacional.com.br. Informe que conheceu os cursos através do podcast Clube dos Generais e garanta 10% de desconto.